vamos direto aí para Brasília conversar com o senador Carlos Portinho. Ele é líder do Partido Liberal. Vai conversar com a gente agora. Senador, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom dia, senador Carlos Portinho, líder do Partido Liberal no Rio de Janeiro. Senador, aqui na Bahia, 78 mortes e 1.917 casos, 24 horas. Salvador, 18 mortes, 309 casos. Taxa de ocupação bate 84%. Na Bahia, Salvador, 81%. Eu te pergunto, estamos numa CPI da pandemia. Como é que o senhor, qual o cenário, qual a análise que você faz desta CPI? Será que teremos uma pizza pronta para degustar depois de tanto tempo? Isso eu fiz questão de falar desde o início. A CPI ela é da maior importância a partir do momento que ela queira apurar o destino dos recursos, se houve investimento no aumento de leitos, se houve investimento em compra de vacina, né? É muito importante. Agora, o que particularmente eu tenho acompanhado é um palanque político que não vai produzir efeito algum para a população, né? Nesse aspecto, com toda sinceridade, a comissão da Covid, que está instalada no Senado, não a CPI, a comissão da Covid, ela tem sido muito mais produtiva para o nosso país. Por quê? É lá que a gente identificou as plantas de fabricação de vacina animal, que usam a mesma técnica e metodologia de isolamento da Covid. Lá nós levamos a ANS, a OMS, usou a Anvisa, e estão lá as plantas de saúde animal, aprovamos ali no Senado, disponíveis para converter em vacinas para uso humano, porque estão ociosas, porque a produção de febre aftosa já foi concluída desse ano e essas plantas estão ociosas. Poderia estar reforçando a fabricação de vacinas, a multiplicação, na verdade, das vacinas do IFA, através do Butantan e da Fiocruz, usando esses parques, para que a gente tenha uma oferta maior de vacina. Então, eu dei só um exemplo do que a comissão da Covid, que é construtiva, está produzindo em favor do nosso país, que pode ajudar nessa pandemia, ao contrário da CPI da Covid, que transformou-se num palanque eleitoral, com todo respeito. O que a gente observa é que nós estamos, a cada dia que passa, os óbitos eles vão aumentando. Já vamos chegar a 500 mil a qualquer momento. Não temos uma data, não temos um organograma, um planejamento. Onde vamos parar com essa Covid? E o que é que os senhores senadores de Brasília, o senhor senador Carlos Portinho, aí, do Rio de Janeiro, do PL, pode fazer para dar uma chacoalhada nisso aí e a vacina chegar, não a conta-gota, mas chegar para a população? A expectativa e, naturalmente, a necessidade da população é muito maior do que o tempo de entrega das vacinas. As vacinas foram adquiridas, nós aqui acompanhamos no Senado, inclusive aprovamos o uso emergencial, o que permitiu a compra da vacina da Pfizer, como exemplo, e outras medidas nessa pandemia, mas a verdade é que as encomendas estão feitas, mas o cronograma, a gente teve agora uma grande entrega nos meses de abril e maio, teremos a maior do ano foi agora, abril e maio. Teremos uma outra grande entrega nos meses final de agosto, setembro, e certamente para o final do ano, né? Dezembro e janeiro. Por quê? Quando se compra, não significa que será entregue imediatamente. Essa que é a questão. Mas o Brasil devia ter comprado da Pfizer em setembro. Em setembro, primeiro, a Pfizer ainda estava em teste lá nos Estados Unidos, né? Poderia não ter dado certo. Mas, segundo lugar, uma coisa é a compra, outra coisa é a entrega. Países como Canadá e Itália, por exemplo, não receberam a vacina da Pfizer. Estão lá processando a Pfizer. Então, o Brasil ele fez os esforços, tem feito, para a compra de vacina. Agora, o que a gente tem que se preocupar é, todo ano vai ser esse sacrifício? A gente precisa investir internamente na produção
e na expertise, na tecnologia, para que o Brasil seja o produtor da vacina para o mundo, porque a gente está gastando dinheiro comprando da China, dos Estados Unidos, vai ser assim todo ano vai ser um Deus nos acuda. A gente precisa ter um planejamento estratégico, e não é só para esse ano. Agora a gente está reagindo e tem que reagir, mas a gente tem que pensar um pouco mais à frente também. Senador Carlos Portinho, líder do PL do Rio de Janeiro. Senador, o senhor não acha que essa pandemia virou uma grande guerra política com pitadas de vaidade recheada com ego, não, senador? Não é só uma guerra política, né? É uma guerra comercial entre os próprios países, entre os fabricantes das vacinas. Recentemente, aqui no Senado, nós aprovamos, de forma ousada, antes até da manifestação dos Estados Unidos, a autorização para que o presidente da República, se e quando, e caso necessário, quebre a patente das vacinas. Depois, os Estados Unidos, mais recentemente, apoiou, né, países como a Índia, países da África e muitos outros, mais de 80, já apoiaram a quebra da patente, mas há uma briga comercial. E aqui há uma briga política, sim, né? Desde o início, governadores, presidentes, e isso não está ajudando a chegar a vacina no braço da população, o aumento dos leitos, que também é necessário para que possa socorrer a população, né? Tivemos experiências desastrosas no início com o hospital de campanha, fonte de corrupção, como no meu estado do Rio de Janeiro, que o governador foi afastado, né? Foi isso que a gente viu. Então, você tem razão, sim, né? Mas há uma guerra política interna, há uma guerra comercial entre países e entre fabricantes de vacina. Precisamos, sim, e se necessário, quebrar a patente, porque não podemos ficar todo ano nesse sacrifício, nesse Deus nos acuda. A verdade é essa. Senador Carlos Portinho, líder do partido do PL. Senador, o que é que você acha dessas declarações? Quem fica em casa é idiota, meta a máscara naquele lugar e não vou compactuar com vacina chinesa porque é para o Dória ganhar. Enfim, declarações do presidente da República. Como é que o senhor analisa esse tipo de declaração numa guerra que a gente está vivendo aí com essa Covid? A gente não tem que interpretar de forma ideológica, exatamente, senão a gente entra na guerra política de um contra o outro, do que nos divide nesse país. A gente tem que entender que aqueles que precisam, que têm comorbidades e os positivados, têm que ficar em casa. Mas o discurso de fique em casa todos, inclusive hoje, os vacinados estão dizendo para ficar em casa. Então, por que a gente está comprando vacina? Os mais idosos, as pessoas estão sofrendo psicologicamente também com isso. A gente tem que olhar os dois lados. Quem precisa, fica em casa. Quem pode, fica em casa. Quem está positivo, quem tem comorbidade. Mas é preciso começar a pensar. O Brasil vai alcançar 30% da população vacinada. O Brasil tem uma massa de gente negativada. Esse discurso de fica em casa quebrou a economia do país. A gente tem que perceber que quem tem que ficar em casa é quem está positivo e quem tem comorbidade. Quem não tem e precisa trabalhar. Como é que você vai dizer para uma pessoa que mora no Minha Casa Minha Vida, que precisa do seu emprego, fique em casa? É só o governo dar auxílio emergencial? A gente tem que voltar com a nossa economia. A gente precisa que aqueles que estejam vacinados, aquelas pessoas que estão testadas negativas, possam voltar para a economia. E a outra questão que erraram, falaram que era para procurar um hospital só se estivesse faltando ar. Isso aumentou o número de mortes. Isso daí aumentou o número de mortes. Porque se você tem sintoma, está positivado, você tem que procurar um médico. E o médico, se for o caso, tem que recomendar imediatamente que você acompanhe um tratamento, seja ele qual for, nem que seja ficar deitado lá recebendo oxigênio. Você não pode chegar lá às beiras da morte para ser entubado. Isso aconteceu no início, né? Então, a gente tem que olhar os discursos de ambos os lados, o que erramos, para aprender com os erros. Aprender com os erros. O índice de desemprego do nosso país é muito alto. O índice de miséria e de pobreza nessa pandemia se agravou. E a gente tem que pensar que aquelas pessoas que estão vacinadas
precisam sair de casa sim, ou então a gente não acredita na vacina e não justifica nada disso. Então, eu acredito, né? E quem acredita e está vacinado tem que sair de casa, tem que ter as suas liberdades retomadas. E quem está negativado, quem testou negativo recentemente, por que não pode sair de casa? Por que tem que ficar em casa também? Isso está quebrando a nossa economia. Não houve atraso na compra de vacinas, senador, pelo governo federal? Foi dentro do planejamento? Tudo ok, na sua opinião? O ponto com relação à compra de vacinas, que entendem que houve atraso, é porque não compraram a vacina da Pfizer em setembro, quando ela manifestou que poderia vender para o Brasil, sem sequer ter ainda as fases subsequentes de aprovação no seu próprio país. A gente pode pensar, poderia ter comprado lá? Poderia, né? Compraríamos no escuro, porque não tinha aprovação da Anvisa. Não saberíamos se os efeitos colaterais que poderiam ocorrer com a nossa população. E também não saberiam se seria entregue, porque na Itália não foi entregue, porque no Canadá não foi entregue. Então, tem uma diferença entre compra e entrega, e é preciso entender isso. O Brasil, o Butantan desenvolveu aqui a multiplicação da vacina, do IFA, o Brasil comprou a AstraZeneca. Não pode esquecer, o Brasil é o 4º país em vacinação, e ele não é o país produtor da vacina. A gente achar que o país produtor da vacina vai deixar de vacinar a sua própria população para entregar a vacina no Brasil, jura que vocês acreditam nisso? A gente, se fosse produtor, faria isso? Deixaria ao alento a nossa população para dar para outros países, ou a gente iria primeiro nos vacinar? E é isso que fez a Inglaterra. A Inglaterra está toda vacinada, ela que produz. Mas Israel comprou antes, vacinou todo mundo. O tamanho de Israel é muito menor do que o do Brasil. E Israel, na verdade, tem dinheiro de sobra para comprar. Se desse errado, ninguém ia preso. Agora, imagina aqui no país comprar uma vacina que não tivesse eficácia, gastar a fortuna do dinheiro público numa vacina que não tivesse eficácia, se o presidente não estaria respondendo aí por isso, não estaria o Ministério Público em cima, Tribunal de Contas, pela má versão do dinheiro público. Não se pode comprar vacina sem ter a mínima certificação do nosso órgão interno, que é a Anvisa. O Senado aprovou o uso emergencial depois, uma iniciativa que tomamos, porque vimos a necessidade de correr até esse risco, né? Mas sem uma autorização, não se poderia imputar isso ao presidente, porque se a vacina não tivesse eficácia, iam dizer, comprou uma vacina que não tem eficácia. Até hoje, a própria vacina do Butantan falam que é 50%, né? A vacina do Butantan não é aceita em outros países do mundo. Temos várias pessoas aqui vacinadas que, se quiserem viajar a trabalho, não vão entrar em outros países do mundo. Temos várias pessoas vacinadas que, quiserem fazer turismo em outros países do mundo, não vão entrar. Há uma guerra comercial lá fora. Os Estados Unidos não reconhecem a AstraZeneca, porque quer garantir as vacinas americanas da Pfizer e da Janssen. A gente tem que olhar o mundo como um todo. O Brasil é o 4º país em vacinação, com um país com uma dimensão enorme, com uma população enorme. A gente vai vacinar a nossa população. Sim. Tá bom, senador. Um abraço. Eu conversei com o senador Carlos Portinho, líder do PL no Rio de Janeiro. Um abração. Boa sorte aí. Muito obrigado, Eduardo. Um abraço.